Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Rádio Fá Brasil, 20 horas 8 minutos, horário de Brasília. Começa mais uma vez o programa Yunton Monsi, comigo Ifadaioi, Babai, Fadimi, Ofelromilá. Obrigado às pessoas que estão nos escutando pelo Facebook, pelo perfil do Facebook, Rádio Fá Brasil, .oficial. Nós temos também lá um player, né, dentro da nossa fanpage, que é facebook.com/Rádio Fá Brasil. Aí lá tem um player que vocês tá escrito ouça a rádio, e vocês podem escutar a rádio por lá. Anunciar também o blog da rádio, radiofabrasil.blogspot.com.br, que é onde tem nosso blog, todos os detalhes de tudo que já foi dito aqui, as reprises, enfim. Ou se você quiser conhecer o nosso canal, nosso canal do YouTube, né? E é youtube.com/radiofabrasil. Ainda estou passando as reprises que estavam no canal da Oromilá TV. Estou passando na lista, né, já de visualizações, para as pessoas poderem se recordar de tudo que foi dito ano passado até um certo mês de maio ou junho desse ano, né? Depois passamos para a Rádio Fá Brasil no canal do YouTube. Tem o Twitter, @Rádio Fá Brasil. A Rádio Fá Brasil está em todo lugar, está no Google. Todo mundo quiser ter acesso, pedir informação, falar comigo, com o Babai Fademi, vocês podem participar. As pessoas Babai Fademi estão gostando, né? Já pessoas anunciaram em vídeos lá do YouTube que gostaram muito. E agradeço a audiência, a paciência de todo mundo. Hoje vamos dar, né, continuidade falando sobre o papel da mulher e a importância da mulher na sociedade iorubá, na cultura e religião, né, de Ifá, Orixá, aborígene, sim, iorubá. E já falamos, né, de Apetebí, a importância de Apetebí e Anifá. Já falamos sobre a mulher, né, o papel importante da mulher aqui no mundo. Babai Fadimi falou sobre Odu, acabaço do destino também, acabaço da existência. Já foi dito também sobre Geledé e, num certo ponto, já Yami. E nós vamos dar continuidade. Hoje o tema é falar sobre a Mãe Terra, Onilé, Adibolá, Dan. Então, um pequeno trecho sobre Oboni, né? Sociedade Oboni, sociedade secreta. Não vamos fugir muito do assunto. E, se possível, também fazer com que a gente responda as perguntas, né, das pessoas que vão participar ao vivo lá na radiofabrasil.com.br, no chat. Babai Fadimi está lá, e todo mundo que tiver alguma pergunta é só participar. Então, boa noite a Boroboye, os Aú que estão escutando a rádio, Mojuba e Babai Fadimi, obrigado pela participação novamente, e espero que hoje também tenhamos uma boa noite aqui, nós dois juntos. Abortó, Boroboye, a todos os Aú, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Estou aqui nesse momento, novamente voltando no programa Equilíbrio. No programa Equilíbrio. Tá saindo, Babai Fadimi, pode continuar. Tá saindo? Tá saindo, pode continuar. Novamente, falando sobre o poder feminino
dentro de toda a integridade das religiões afro e das religiões afrodescendentes no Brasil também. Como já ressaltamos, o valor da mulher na sociedade urubá, não só falando de poderes femininos, da introdução da mulher dentro de Ifá, sua importância na concretização do axé, seja em Ifá, Lécia, Orixá, Oguns, a formação dos ritos religiosos que cultuam as forças femininas e que o homem, a força masculina, material, espiritual, em divindade, Exu e Ogum, também faz de parte desse sistema sócio-religioso. Somente recapitulando, porque já é uma dos fatos que nós falamos. A mulher, ela é muito admirada dentro da sociedade iorubá como mãe, como filha, como esposa, como defensora de toda uma criação do ser humano e até como a Agé, a feiticeira da família, que em muitos casos vem até a socorrer ou colaborar com o marido em determinadas situações no sócio-político e religioso. É de suma importância na vida da mulher iorubá o fator ser mãe e estar preparada para isso pelas suas abá, pelas suas mais velhas, mãe, vó, a tias, etc. Como também a força feminina é respeitada pelas forças das grandes mães, as Ialá ou as Iami, as nossas mães. O que é de nosso conhecimento da grande interferência dessa comunidade espiritual, Geledé, que também recebe o nome de Efé, na sociedade iorubá e na formação de tudo que tenha que ser preservado. O ser humano, dentro da família e no contexto social, a que vem a se solidificar. A formação de uma família, o casamento, por exemplo, na cultura iorubá, vai depender de muitos acertos entre as famílias, para que ambas as partes estejam em comum acordo, fazendo com que os novos descendentes tenham uma educação, sua formação que não seja diferenciada em seus costumes familiares de ambas as partes. Embora a bigamia existente na cultura iorubá, como também existem normas e regras para que isso possa acontecer, de maneira que o homem tenha posses para sustentá-la, de maneira condigna e igual, ou melhor do que a sua família de origem. Existindo para isso determinados ritos matrimoniais que competem a ambas as famílias no comum acordo. O mais espetacular da família em si é que os filhos de várias mulheres possam ser criados juntos, e todas as mães também são mães de todos os filhos, de outras mulheres que são todas esposas de seu marido, que faz com que a família viva em paz, se respeitando as esposas entre elas, sendo assim a mais velha por continuação até a mais nova. A mãe é a força maior da expressão e o pai o exemplo em que seus filhos tenham que o admirar e segui-lo em suas boas atitudes para que tenha uma formação de um novo adulto que possa prosseguir toda uma cultura, ritmos condignos dentro da sociedade. Toda sociedade, em qualquer lugar do mundo, apresenta problemas socioculturais e familiares, formado pelo desequilíbrio, onde se encontra a variação do caráter e do alinhamento do que se aprende dentro do seio familiar. Quando aparecem esses casos na sociedade iorubá, a mulher é sempre a primeira a se inteirar do assunto, fazendo com que as normas sejam reconstruídas neste filho, para que a família não seja apontada como fator não relevante à sociedade. Como também é muito comum, além da consulta ao babô da família, consultar os ancestrais masculinos, para que este possa opinar sobre a situação do problema em que a família esteja vivendo. Vejamos aí a cumplicidade de forças femininas e masculinas se unindo espiritualmente. Fator que no programa passado já falamos sobre as ligações dessas duas forças, a masculina e a feminina. Porém, a mãe da família também é uma lutadora e sempre se propõe na ajuda e contribuição econômica, embora isso
é da responsabilidade do marido, embora ela compartilha todas as fontes das mercadorias, pois a sociedade iorubá vive no comércio, no qual são vendedores natos ou comerciantes, sendo mercado, sendo na feira do ar livre ou no comércio, enfim, em geral. O ponto mais importante de encontro, onde se tem a oportunidade de permutar o socioeconômico e até os sociais. Nas escalas de maiores expressão, como nos reinos, na sociedade de mais poder, a mulher assume o poder administrativo, em averiguar tudo o que acontece dentro do contexto, como é o bem caminhar de uma organização de poder em apoio ao marido. Embora mantida em submissão, nada se resolve sem consentimento do rei ou daquele que lidera qualquer família ou poder. No caso do falecimento do marido, a mulher não fica desamparada, pois a família do marido, principalmente os irmãos homens dele, assumem-se uma responsabilidade na subsistência familiar. Eu gostaria de dizer que até agora eu fiz uma simples recapitulação dentro de uma sociedade. A sociedade iorubá, como que ela funciona dentro de um regime, e que esse regime ele é sempre observado, ele é sempre exigido para que o bom andamento seja feito o sociopolítico. Falando no religioso, quando nós falamos do poder feminino, né, nós já fizemos essa recapitulação da sociedade iorubá, algumas tradições ainda existem outros cultos, né, que nós não falamos de um dos maiores poderes femininos, Onilé, a Mãe Terra. Né? É uma divindade feminina representada onde mora realmente os Egungun. Você vê que onde mora as forças masculinas também. Conta-se que quando Olorum reuniu os orixás para dividir o poder sobre a criação, entre eles uma de suas filhas, Onilé, esse é um conto, se escondeu sobre a terra e acabou ganhando por esse motivo poder e autoridade sobre ela. A primeira parte de todos os sacrifícios, realmente, quando se corregé, é dado para a terra. Independente para qual entidade ou divindades seja o sacrifício, esse gesto, uma forma de lembrar e reconhecer o poder de Onilé, a terra. Tudo vem da terra e tudo a ela retorna. Gostaria de dizer também para vocês que sobre Onilé existe uma sociedade que cultua muito Onilé, que é a sociedade Oboni. A sociedade Oboni existe uma história que se diz que a humanidade vivia em anarquia, vivia em confusão, certo? E que foi solicitado para o Olodumare, certo? Um reparo para que isso pudesse interagir, impor a ordem. Esse é um dos fatores. O fator Oboni é uma fraternidade, né? Porque quando o Orumilá chegou com essa intervenção ao Olodumare, né, ele entregou toda essa responsabilidade para Edã, né, que fez com que viesse viver em paz e harmonia, justiça e prosperidade na terra. Logo, todo esse fator teria que na terra ter seus supervisores. Foi aonde se fundou a fraternidade Oboni, que é exatamente os anciãos, as pessoas de maiores escala que ocupam cargos, que ocupam responsabilidades dentro dessa sociedade. Que em África pode ser também dentro do sociopolítico, não só no religioso, no culto à terra. Né? Os seus templos são o Eledi, que faz com que toda uma comunidade existe um respeito muito grande e que se relata. Esse fator se dá a uma das versões de como surgiu, certo, a sociedade Oboni. Tem um outro valor também, de
de uma outra história que conta realmente, né, que a grande mãe ancestral teve 16 filhos, né? E um chamava Oiobô e o outro Oni, e que começaram a ter guerras entre si e provocou grande desordem universal. Vendo que eles não se confraternizavam, certo? Obrigou-se a fazer um juramento, certo? Em manutenção, em saber realmente a realidade, né? Da verdade, da lealdade e tudo que for justo entre eles. Este fator é relevante em saber que, dentro dessa sociedade, existem maiores valores e que chama-se na representação de Edã, que também é uma divindade. Babai Fadaió, pode falar. Sim, a respeito disso que Babai Fadimi falou, eu conheço mais uma história, Babai Fadimi, do início de Oboni, né? Pode falar, pode falar. Simplificar bastante, em fé, o Batalá ele se juntava com seus ministros, vamos dizer assim, mais ou menos 16 ou mais, não dá para saber quanto, e ele se juntava sempre lá dentro da floresta, né? E ele era rei de fé. E depois que veio o Dudua, e Orumilá começou a perceber essas reuniões, né, de Obatalá, e Orumilá o seguiu e percebeu que ele tinha fundado uma cultura, ou um culto, dentro, né, da floresta, e aí descobriu que ele tinha que fundar essa sociedade Oboni e mostrar para as outras pessoas também o que significaria isso, como cultuar a terra, a mãe terra, enfim. Bastante informação. Outro nome para poder ajudar as pessoas a poder entender, os Oboni em África, alguns lugares, eles são conhecidos como Oxubo, né, que carrega Oxu, e quem carrega o Axaqui, alguns falam Axaqui, outros falam Assaqui, também são os Oboni. O pessoal tentar entender, precisar entender sobre o Oboni, uma coisa que está sendo confundida no Brasil, e eu acho que estão fazendo essa confusão, é que os Oboni, os Oluo Oboni, não são o Olô de Ifá, que é um culto reservado, separado. Então, quem é Oluo Oboni não é Oluo Ifá. Como Baba Ifayemi diz, ele tem que separar. Então ele pergunta, ele é Oluo o quê? Oluo Oboni ou Oluo Ifá? Porque aqui no Brasil ainda o Oboni está começando, engatinhando, mas já tem bastante gente já que está voltando da África com essa iniciação. Outro detalhe que eu aprendi, que é o intuito principal aqui da rádio, é para falar que a mulher tem um papel muito importante dentro da sociedade Oboni. Papai Fadimi soltou aqui que tem o Oboni Society, né? Que é onde todo mundo, todas as religiões podem entrar. E outros lugares tem as Iledi, que são as casas dos Oboni, que as mulheres entram e é mais ligado na aborígene, né? Que é Iledi aborígene, é mais ligado às pessoas que são ligadas à cultura de Ifá e Orixá. Então, as Erelu, né, que são os maiores cargos dentro da sociedade Oboni, não confundir com Ia Erelu, que é uma sacerdotisa que ajuda a defender, né, o estado, o município, enfim. Não tem nada a ver com o Oboni. Então tem que dar uma bastante estudada. E tem um papel fundamental, né? Porque Oboni já mostra em Edã. Vocês vão ver Edã e na internet tem o princípio masculino e feminino. Então é muito importante Edã. Edã, Oxum participava e dentro dos seus Ibá, Oxum usa Edã. Osu orelha fosse orelha osu, meu, Edão, tal, rio, abau. Orelha fosse você faz uma saudação a Edã,
O Batalá tem Edã dentro do Ibá de Batalá, onde fica o Batalá. Ok? Existem medicinas de Ifá, né, Babai Fadimi, de Orumilá, que se coloca Edã dentro do Ifá, do Okempori. Então vocês podem ver que tem vários orixás que têm pacto com o Oxubô, ou Oxubó para outros. Esse contexto deve-se relembrar bem, certo? Que o Edã, ele é representado entre macho e fêmea, né? E que é o sinal da existência, é aquilo que vai fazer preservar. É por esse motivo que dentro desses ibá que você falou, permanece o valor, né? Sempre em casal, que é exatamente o valor do resultado. Dentro do valor daquele axé, tudo terá que ser preservado e ter continuidade, que é uma das maiores forças de expressão, né, da representação de Edã, que é uma divindade, né? Pode continuar, meu irmão. Sim, tá puxando mais pra mim hoje. Falando de Edã, de Oxubô, tem bastante pessoas que as pessoas vão ver na internet, que tem bastante gente. Eu não sei se eu falei no último programa, eu defendo que quem é Oboni não pode falar que é Oboni, que como se trata de uma sociedade secreta, você não vai querer se mostrar que é o Oboni. Particularmente hoje, em Nigéria, eu tentei dessa vez, nessa última viagem, conversar com pessoas ligadas lá no templo do Babai Fayemi, que são meus irmãos de Fá, o que eles achavam a respeito. E hoje, em África, Ilé-Ifé, Ibadan, que é Oió, estado de Oió, enfim, Oxobô, estado de Oxum, tá muito complicado você achar uma sociedade com um bom comportamento, né? Com pessoas íntegras dentro de uma comunidade. Então eu perguntei de um irmão meu de Fá a respeito de Oboni, e ele falou para mim: eu não quero saber disso, não vamos conversar sobre o assunto, para mim não interessa. Então ainda há uma represália a respeito de Oboni. Mas vejam bem, eu vou dar aqui a minha dica. É melhor para você ser Oboni quando você é convidado, mas tente falar com pessoas também ligadas ao Ifá, que tem mais vivência dentro da cultura de Ifá, porque hoje na Nigéria, que eu converso com bastante gente, não são todos os Aziledi que estão abrindo portas para ocidentais, europeus, americanos, brasileiros, e não são todas que estão assim puramente ligadas à energia ancestral. Eu tenho que tomar muito cuidado. O que eu sei de Oxobô, Fadimi, eu não sei se Ibadan é a mesma coisa. Oxobô, existem mulheres que têm que participar, que são as Yami. Se as Yami não participam, a Yaoxum lá, no caso, em Oxobô, participa quando ela está lá. Então, se não participar as mulheres, não tem como funcionar a energia masculina ou a energia na própria feminina. Então, há de estudar bastante. Eles se protegem entre eles. De fato é isso. Exatamente. Um ajuda o outro. Então, nesse aspecto, se vê só que tanto o fator masculino como o fator feminino, ele é interagido, inclusive em Onilê, no fator terra. Você vê só, sim, porque o principal elemento que fecunda a terra é a água. Exato. Né? Tudo precisa ser fecundado dentro de qualquer situação de movimentos de magia, de movimentos a respeito de religião, de movimentos que o fator renasça, a vida a cada instante. Essa é a grande realidade mesmo. E nós sabemos que temos, certo, o valor de apoio da terra. Porque quando se faz um juramento de grande importância, automaticamente, né, em sim, muitos segmentos, se coloca um pouco de terra na boca, né? Então, a partir do momento que se colocou terra na boca,
você fez um vínculo muito grande com a Mãe Terra, com Onilé. E isso daí faz com que você seja forte, seja fraco, ou vai ter que conhecer o chão, a terra. E tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que não conhece e já jurando, né? não quer ir no Ifá, aí vai no Edan, que é Oboni, mas não sabe falar Yorubá direito. E o que eu sei de Oboni, você tem que ter um Yorubá muito bom, porque você vai fazer muita medicina, vai ter muita invocação. Se acontecer alguma coisa lá na ilha de Isua, lá você tem que ficar acordado para fazer alguma coisa. Você tem que estar conectado com as pessoas. Então, assim, tem que ter muita paciência e saber que, além do Ifá, entre outras culturas, o Babai Fadimi falou agora, esse Imolé, né, esse pacto, tem que estar sempre presente. Porque se você falhar, você é expulso. Ao contrário do Ifá, que o Babalaô vai ajudar no que pode. Mas lá o Oboni, que eu sei, se você fizer algo de errado, você é expulso. Já vi tantos Babalaô aí que são da Europa, da América, foram expulsos publicamente. Tem que tomar muito cuidado. Precisa tomar o cuidado, porque o Oboni, o principal propósito dele é ser justo, porque a formação da fraternidade Oboni foi impor ordem dentro da sociedade urubá, né? Sim. E ela interferiu, né, há muito tempos atrás, inclusive em reinados, em governos, em autoridades, dentro do sociopolítico, né? Que poderia pôr em ação ou depor. Quer dizer que o ser humano que tiver a condição de ter dentro de si a integridade de maiores valores para com o seu próximo, poderá jurar perante Onilé. Isso eu não posso falar muito sobre a sociedade Oboni, porque eu não sou Oboni, entendeu? Então, nós estamos só simplesmente dando uma introdução, quero deixar bem claro, dando uma introdução ao valor da Mãe Terra, que recebe o nome de Onilé, que é uma das filhas de Olodumare, certo? Recebe o nome de Onilé, por causa deste fator. Agora, se formos olhar mais profundamente, nós vamos chegar a uma outra divindade feminina chamada Nanã, que era exatamente o princípio antes da solidificação, antes de toda essa evolução que a Terra sofreu. E isso também é valor feminino. Se nós formos olhar a integridade de sequências, nós vamos ver que é um passo muito grande de sequências lógicas, de fatores lógicos que fez como tudo se formasse, que tudo desse vida, que tudo procriasse dentro desses valores. E isso daí faz com que nós também temos uma responsabilidade em cima da terra, em estar na terra, e que chama-se Onilé. Quero deixar claro que estamos apenas dando uma introdução. E você falou um assunto bem relevante sobre responsabilidade, Oboni, né? Exato. E essa que é representada pelo saqui, que é exatamente o pano que ele carrega no ombro esquerdo. Sim. Porque o Oboni não mente, entendeu? É a garantia que o Oboni sempre falará a verdade, o saqui que ele carrega no ombro esquerdo. E isso foi bem lembrado de sua parte, gostei que você lembrou do saqui, né? E que faz com que o homem, na sua responsabilidade, eu sempre uso essas três palavras, sócio, político, religioso, que é exatamente o valor da união. Gostaria de ressaltar que dentro da sociedade Oboni existe um sacerdote muito importante, que é o Akedão Aê, é o ancião que confecciona, que faz com que a figura de Edã seja personalizada dentro da própria expressão de força espiritual. E isso faz com que seja sacralizado realmente Edã
nessa figura metálica, que é elaborada exatamente com a parte mineral, que é o sangue vermelho, o cobre. O cobre, ele tem um valor muito profundo dentro dessa a realidade de axé, e faz com que realmente predomine o valor feminino. Podemos observar que esse cargo é dado somente a ancião, porque, na verdade, ele faz com que Edã venha para a Terra. É através do Edã, dessa representação, com todo esse mistério na sua confecção, na sua elaboração, dentro de ritos, é que faz com que realmente um Obone seja integrado dentro do sistema. Outros valores mais profundos, prefiro não falar porque não sou consagrado dentro de Obone. Então, apenas estou dando uma explicação, certo? E a relação que existe do valor feminino dentro da sociedade Obone, e que chama-se Onilê, adoração à terra, né? Podemos também ver que esse mesmo metal que nós estamos falando, o cobre, existe uma outra divindade que Ifadaió falou agora há pouco, né, a respeito de Oxum. Esse metal, ele é bem envolvido e relacionado com essa divindade, que é o cobre. O cobre, ele tem um valor mineral muito grande, simbolizando o sangue vermelho do elemento mineral. E isso faz com que todos os sacerdotes possam raciocinar a respeito de como se faz a iniciação, do porquê do orixá, do elemento, da junção que existe entre os elementos naturais, né, que faz com que a consagração seja efetuada de valores íntegros e muito grandiosos para um ori se solidificar e estar junto com as suas divindades, em equilíbrio, dentro de um valor de respeito, de amor, de união, e que faça com que o ser humano possa ser, principalmente todos os seguidores, todos os cultuadores, desde Ifá, Leste Orixá, Vodum, Inquice em si, eles saibam que a realidade da vida de todo ser humano que procura um sacerdote, ele tem que saber realmente em tudo que ele pode ou não pode interferir. Nós falamos até agora sobre esse valor feminino, que é a Mãe Terra, de grande valia para nós, porque sem a Mãe Terra nós não poderíamos estar aqui, nós estaríamos em outro plano. E esse valor, ele tem que ser respeitado até o seu âmago, a sua profundidade, que é o grande desconhecido, que é o desconhecido do centro-terra, do centro-mãe. Isso faz com que, cientificamente, se tenha alguma conclusão, mas que dentro da espiritualidade, os mais profundos sábios a respeito dessa integridade toda da Mãe Terra, algumas coisas que ele possa ter dentro dele, e são valores guardados a sete chaves, com muito segredo, com muito carinho, e que faz com que isso seja perpetuado dentro de uma sociedade. Seja ela a Obone, que eu respeito muito também, não posso falar mais sobre isso, porque se falar demais, tem que dar conta de tudo que falou, certo? Sim. E se eu não passei lá. Pois é. Entendeu? Mas nós vamos continuar ainda falando sobre essa essência, sobre essa fantástica essência da própria origem de Olodumare, né? Do valor fêmea, da integridade dela em todo o sistema, e sem
esse valor do axé fêmea, nada nasceria, nada estaria, desde o Olum até o Aie. Eu, um simples sacerdote, estou passando para vocês o valor mais simples, da maneira mais simples que possa dizer sobre os valores que integram a nossa religião. E o valor que integra a nossa religião chama-se humildade. Ser humilde para conquistar realmente os passos dos segredos espirituais desse mundo tão fantástico que nós acreditamos, que nós temos fé e que tanto queremos que toda uma sociedade nos reconheça. Só isso. Eu queria dizer um assunto, voltando ao assunto passado, Sim. de Yami que a gente está falando, né, que elas nos perdoem, né? Pelo que estou falando delas toda hora. Mas é para ajudar as pessoas. Sim. Eu tenho um estudo aqui com Baba Ifayemi, e futuramente esse livro vai estar traduzido também. É um livro que ele publicou em inglês, Poder Metafísico do Universo, né? E ali ele explica mais ou menos que não se sabe de onde que vem essas energias do poder feminino. Que existem várias histórias, né? Cultura Yorubá, né, o Ifá é o patrimônio imaterial da herança oral. Então, como é oral, então a gente não tem escrito. Hoje nós estamos tentando escrever alguma coisa, tentando pegar fontes confiáveis, mas ainda é difícil. Mas falando sobre o tema, ele fala do papel da mulher Yami. Yami, ele considera, Baba diz, que essa sociedade, ele considera uma sociedade abaixo dos orixás, que os orixás são mais fortes. Porque Olodumare já sabia como criar Yami, o poder positivo, o poder negativo, e aquele poder que faz os dois lados. Então, há de se tomar muito cuidado, e falando de Oboni e Edan, as pessoas vão ver que quando entrarem no assunto Oboni, vão ver que também existem medicinas de Fá que falam a respeito de visões, para você ter mais visões. Fala de você tirar um raio-x da pessoa, de como a pessoa é. A pessoa está na sua frente, você tira o raio-x. Tem certas medicinas, que é o Boni, se eu tiver errado, né? Mas o que eu conheço de fato sobre o assunto, ele fala medicinas que você faz você dormir, tem os sonhos, ao qual a Dibolá, que é outro nome se dá Edan. Também posso estar errado também, porque ela tem vários nomes, né? Orumilá tem vários nomes, Exu tem vários nomes. E Onilé, Adibolá, Edan, tem vários nomes também. Tem que tomar cuidado porque é o seguinte princípio que eu falei lá atrás. As pessoas querem encontrar Yami, não conhece direito. Falam que viu, mas você vê a história, não é. O homem quer encontrar Osho, ou no caso Yami também, mas o homem normalmente não chega ao poderio que tem as mulheres. Muito difícil. Mas não é impossível. Só para os escolhidos, na minha visão. E mulheres que não conheciam, que sabiam que existia um laço mulher e Egungun, hoje as mulheres querem também, né, aqui no Brasil, se juntar a esse princípio, que não é nenhum tabu. Mulher participa de muitas funções, Egungun. Então tomar cuidado o seguinte fato: as pessoas que vão entrar a esses cultos, ou cultura, religião, e tomar cuidado do poderio que tem. No Ifá tem bastante medicina, rezas, rituais, e o Boni também não deixa de ter, e a mim não deixa de ter. Tem que tomar cuidado, porque todos esses tipos de energias, que a gente fala de Edan, fala de outros orixá aqui, todos eles podem olhar para você de uma maneira ruim, né? Já me perguntaram, Fadimi, se essas energias atacam a gente. Eu falo que não.
Eu falo que não, sabe por quê? Porque é você que depende deles, não eles dependem de você. Então, se você faz coisa errada, é você que vai cair, porque você já fez o pacto. Eles não vão te cobrar. Né? Se você tá se o senhor tá me entendendo o que eu tô falando. Então, se você É fez... responsabilidade de quem faz. Ah, mas o Ifá Exatamente isso. não tá dando prosperidade, não sei o quê. Ah, o Exu não tá me ajudando, não sei o quê. Mas muita coisa depende do comportamento. A gente fala do equilíbrio aqui. Então, muitas coisas falta conhecimento de manusear. Tem pessoas que não sabem manusear o Peleifá, não sabem manusear Erin de Logum, não sabem manusear Obi. Então, como é que vocês vão ter um monte de ferramenta na mão e não sabem utilizar? Então, isso depende muito da gente. Então, eles não vêm contra você, mas você vai contra eles. Você vendo contra eles, eles vão agir errado. Ou agir da forma que você está manipulando. Errado. Se você não sabe usar as medicinas de Oboni, na sociedade Oboni, as mulheres que devem escutar aí de Yami ou de Osho, não sabem utilizar pro lado bom ou ruim, que aí a pessoa escolhe, né, quem lado que ele quer, não vai saber prosperar. Então, é isso que eu falo, tem que tomar cuidado com aquilo que utiliza, porque ele pode vir contra você. Nossa religião não vem de capeta. Aliás, eu lembrei disso rapidamente. Eu estava lembrando que antes de começar o programa, chegou uma pessoa, sabe na Igreja Universal? Aquelas pessoas que recebem aqueles espíritos lá, ficar balançando e tal, começa a falar grosso e tal. Em 2005 apareceu lá no templo uma pessoa assim. Aí eu falei pra mulher, moça, não tem como ajudar, porque essa mulher não vai querer ser ajudada e o problema dela é Ori. Então ela deve ter ido numa igreja evangélica, né? Ela falou assim, foi sim. Foi lá que começou. Eu falei, pois é, então alguém falou pra ela e ela catou. Achou que tem um mal na cabeça dela. Agora, se ela tivesse procurado embasamento, estudo, e visto que aquilo não tem nada a ver, não existiria capeta nela. Então ela só ia se curar se ela quisesse. Então depende muito da gente. Então as pessoas têm que ver isso aí. Você falou de Fabamilá. Fabamilá é um seguidor aqui do Tempo. Tem alguma pergunta, Babai Fadimi? Não, tem uma pergunta dele. Aqui ele diz assim, Aburuboê, uma dúvida. Vocês tinham citado sobre o Orixá Nanã. Eu não entendi sobre a sua peculiaridade. Qual foi a sua importância no Ifá e no Ibone? Sobre a terra, tem algo relacionado à divindade Obaloaê? Qual é a importância da Mãe Terra com os Ori? Bom, a Mãe Terra com os orixás, reticências. Bom, eu vou responder para ele o seguinte, o boa toa, Fabimilá, boa pergunta que você fez. Antes de responder a pergunta de Fabamilá, a respeito das magias que você disse existente em Oboni e tal, é representado essa medicina com a colher na mão do Edã. Sim, sim. Pode ver que tem uma colher lá. Essa colher, ela significa um manuseio, certo? De todas as magias em medicina. E é por isso que segura a colher na mão. Né? Só para complementar isso daí. Entendi. Obrigado, Babai. Ok. Agora, a respeito do nosso irmão Fabamilá, que tem uma dúvida, né, sobre o citado Orixá Nanã dentro do contexto que nós estávamos falando. Porque Nanã é antes da solidificação da terra. Né? Se eu vou te falar para você que Nanã ele é um vodum importado para o Iorubá. Né? E dentro do contexto da própria criação, Nanã é o grande mistério existente, certo? Antes de tudo começar. Porque no FON, não se pode falar de Maulissa sem falar de Nanã. Então, que é para você entender a origem, certo? Onde tudo começou. Porque a primeira matéria, próton, certo? Se solidificou em cima de uma mistura, que nada mais era do que a lama. Aí que vem todo um mistério sobre esse grande Vodum Nanã, e que no Iorubá chama-se Orixá, né? E que é a relação muito forte com a terra. Né? É aí que a gente, em Ifá, a terra também tem grande ligação.
Até aí eu posso lhe dizer para você, tá ok? E na sociedade Obone, certo? Nanã, ela é uma divindade feminina que também tem um grande respeito, é muito respeitada, tá ok? Você quer Entendi. complementar alguma coisa? Não, Aí estão perguntando aqui. ele perguntou sobre se está relacionado ao Obaluayê. Eu posso lhe dizer para você que no Benin, o culto de Nanã e Obaluayê, eles são meio identificados um com o outro, certo? De um lado, certo, lá é cultuado Nanã como fêmea, Obaluayê como macho. Então, se você vê o axé dentro do Benin, se você que chega de fora, você olha, você não sabe se é culto de Nanã ou se é culto de Obaluayê ou Omolu, né? Porque no Benin se cultua o Omolu, o Sapatá, né? Sim. E isso é muito confundido, essas duas grandes divindades, né? Que ambos, tanto o Sapatá, né, o Omolu, como Nanã, são voduns que migraram para o Iorubá. Eu espero ter respondido para você o que você está procurando. E todos os dois, Vodun, Nanã e Obaluayê, que para nós no Benin é o Sapatá, né? Que é a primeira gestação de Maú Lissa, né? Que vem se referente a toda uma sequência da sete gestação de Maú Lissa, de todos os Vodun. Isso é que caracteriza realmente o valor, né, da Mãe Terra. É o valor da onde nós estamos com os pés em cima, da onde nós viemos e para onde nós vamos também. Que toda essa origem. E que também a terra, Onilê, é a grande morada de Egungun. Espero ter completado a sua pergunta. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode fazer. Tá. A Juliana Soares de Osasco, São Paulo, está perguntando, fala mais sobre Yami. Juliana, a gente já falou bastante no último programa, né? Eu queria complementar uma coisa. O problema dos Adiogun, que a gente tinha falado no último programa, Yami, foram causados por nós, no começo do planeta Terra aqui, né? Bem lembrado. Então, as pessoas têm que tomar questão que Yami ficou brava, e uma das histórias diz, se não me engano, o Gundarosu, se estiver errado é o Gundarosu, que fala que os filhos dos seres humanos, Enyan, se juntaram com os filhos de Yami, que é também chamado de Enyan. Então você pode ver que o nome de Yami também é conhecido como Enyan, ou Eyelé, Eleye, desculpa, e tem outros vários nomes. Aramundaun, tem outros nomes que dão a elas. As pessoas nós temos problemas com elas porque foram causados por nós mesmos, porque não fizemos ebó. E aí os Adiogun partiram deles mesmos, os espíritos maléficos partiram deles mesmos, elas não mandaram pra gente, mas partiram deles mesmos vir a confrontar conosco. Então tem que lembrar uma coisa, essas coisas, essas situações que acontecem de energias ruins, que as pessoas às vezes não sabem de onde que vem, é porque com a ajuda de Olodumare também, que é Orumilá também, que não fez o herbal para a imortalidade, que foi criar os Adiogun para vir contra os seres humanos. Mas também a gente tem aí uma batalha muito grande com elas, por isso que é importante as pessoas usarem as medicinas que fazem com que, além do ebó, né, tem Ipessé, faz Payami, normalmente eu costumo fazer de 2 meses, 3 meses, para poder apaziguar, para elas ficarem tranquilas comigo. Então tem vários rituais, tem medicinas que se usam no corpo, que lambe, que come, não sei o que, tem vários tipos. Então, a provocação dessas mães ancestrais, né, posso dizer assim, foram causados com um problema nosso. Porque o Olodumare pediu para que nós fôssemos amigos. Por mais que elas tinham muitas energias até maléficas, mas o Olodumare falou, sejamos amigos.
Fiquem entre vocês, livres entre vocês, mas não briguem. O ser humano não queria outra coisa, não queria ver amizade com ninguém, principalmente com elas, porque sabiam que tinha um poder muito grande e maléfico também, em alguns casos. Então o problema da nossa briga maior é por causa disso. Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso também. Não há problema algum de ficar falando sobre isso, mas também não falar direto, porque comigo já aconteceram tantas coisas engraçadas, até em computador desligar, que até eu tenho medo de falar, continuar falando sobre isso. Aqui tem uma pergunta de Fabá Milá. Ele está me perguntando para mim que quando se refere a migrarem para o Iorubá, o que significa exatamente? O migrarem é que vieram, são voduns que vieram para o culto dos orixás. São voduns que eram cultuados no Benin, no Dahomey, né? Que veio para o Iorubá, que veio para a nação Iorubá e foram cultuados como orixás, entendeu? Entendi. Então, eu quero dizer para você que a origem do culto de Nanã foi no Dahomey, né? E de Sapatá também. Então, migrar é que vieram para o Iorubá, para a Nigéria. Entendi. Ok? Isso daí. Migrar quer dizer que culto oriundo do Dahomey que veio para a Nigéria, que veio para o Iorubá. Espero ter respondido a tua pergunta, Bamilá. Babai Fadjami, o Adebayo Famuriwa tá falando parabéns pelo programa, irmão, e para o Fadjami, muito bom. Obrigado. Babai Fadjami, já chegou nessa hora de fechar. O senhor tem alguma mensagem para nos passar, por gentileza? Tenho sim. Eu quero agradecer a todos, Adebayo, pela congratulação, pelo incentivo, né? Simplesmente estou aqui para estar junto com vocês na melhor boa-fé possível, muito consciente de tudo que possa falar a respeito de divindades, a respeito de Ifá, a respeito de Leste Orixá, de Vodum, e fazer com que realmente os nossos irmãos sejam conscientes de valores em ser realmente da religião, em ser da fé. Ser da fé é diferente em estar, né? Porque o ser, ele é a sua integridade espiritual da vinda para o Aie, que traz consigo a melhor de todas as forças, Ori, consagrado dentro de todo o sistema de Olodumare, que nos dá para nós a inteligência para escolher o bom e o ruim, o bem e o mal. E isso faz com que nós possamos ser unidos realmente e levar a nossa religião aqui no Brasil com muita seriedade. Muito obrigado a todos que assistiram o programa e que seja de paz, uma semana de paz, de tranquilidade, de caminhos abertos a todos. Caribatixé, Exu, Atiba, Baurumila. Axé. E eu vou dizer para as pessoas também que escutaram sobre o programa, falando sobre mulheres, falando de Yami também, que é o seguinte, para elas estarem aqui na Terra, porque tem as que mandam mensagem do céu para a Terra. Então, para explicar para as pessoas que elas não são velhas, elas são novas, pode ser crianças, pode ser adolescentes ou anciãs, porque a partir do ponto depois que a mulher, quando se sabe que a Yami para de menstruar, o poder dela se renova e fortalece ainda mais, né? Porque aí não para de ter o descontrole. E assim as mulheres se controlam mais, se tornam mais poderosas. Então, tirar um pouco, né, essa ideologia da cabeça, todo mundo pensando que mulheres que são Yami são velhas. Não são velhas. Se transforma nas crianças, aí a criança vai crescendo, vai começando a falar sozinha com alguma coisa, começa a ter visões, avisa o pai ou a mãe que vai acontecer alguma coisa, acontece, né? Papai fala de mim. Às vezes isso acontece, né? Então, esses sonhos fantásticos também tem. E sonhos também, que ninguém consegue às vezes interpretar.
Então, não é só as mulheres mais velhas, tem as crianças, as adolescentes, eu falo isso de homem e mulher. Então tem que tomar bastante ciência disso. E agradecer a todo mundo também a participação, Fábio Milá e a Debaió, aqui teve a Juliana Soares e outros que escutaram a rádio pelo Facebook.